nós entendemos que um dos principais ganhos é a melhora na qualidade da relação familiar, né? Porque independente de ser o meu avô que está aqui contando história ou ser o meu neto que está aqui me ouvindo contar história, existe uma aproximação dessas faixas etárias que refinam o olhar um pelo outro, que convidam-se a estabelecer um diálogo novo, a comunicar-se. Então, eu penso que as relações sociais são o maior ganho. O Alana como um todo está envolvido num projeto de desenvolvimento local. Isso significa investir e ampliar as competências, serviços e potenciais da comunidade. O NCI, que é um eixo do Núcleo de Ação Social, assumiu o aspecto da caracterização da população, do mapeamento demográfico e da constituição de identidade. Assim, estamos olhando para quem é o morador de Jardim Pantanal, quem são os usuários do Instituto Alana e o que queremos e podemos oferecer na construção e fortalecimento da pessoa humana daqui. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por vocês terem vindo. Crianças, essas aqui são as meninas do NCI e vão contar uma história para vocês. Olha, eu gosto muito da Branca de Neve. Não sei o autor que escreveu. Gosto muito da Branca de Neve. Eu acho ela muito bonitinha, eu tinha vontade de ser ela. O trabalho por projetos por si já reúne interessados de forma criterial, né, para atingir uma meta com mais potência. O projeto interdisciplinar, ele propõe complementaridade principalmente, humildade, né? E ele otimiza saberes, né? Então, um fato não acontece de forma isolada, ele depende de outros fatos correlacionados e dessa forma eu penso que atribui mais significado a tudo que se faz. Todo mundo é responsável, todos os saberes se somam, se complementam. Eu procuro ler quando eu tenho alguns momentos livres, né? E geralmente quando eu tenho a dificuldade de alguma coisa, identifico alguma coisa que eu estou tendo dificuldade de entender, então eu procuro ler aquilo para poder estar me apropriando do assunto. Nós temos vários diferenciais, não só na questão do atendimento, mas também na qualidade do trabalho que se tem, né? Pensando na questão da formação dos professores, então tem um incentivo de bolsas de estudo para quem gostaria de fazer pós-graduação ou pedagogia. Nós temos as formações, nós temos supervisões de professores, nós temos reuniões de grupo, nós temos os encontros pedagógicos, tudo isso para ir melhorando a qualidade do nosso trabalho, a qualidade do que é oferecido, tanto para as crianças quanto para a comunidade. O Instituto Alana, ele desenvolve um trabalho socioeducativo, né? Então o Espaço Alana é um projeto social, mas que tem tanto por missão quanto por meio a educação, né? Então ele educa para ampliar o repertório cultural e emancipar o usuário da primeira à última idade. Qual o diferencial do Alana no contexto dos projetos sociais? No meu entendimento, o Alana se diferencia pela totalidade. Ele atende todas as faixas etárias. É um dos poucos projetos que tem um raio de atuação tão macro. Então ele considera a comunidade desde os bebês, adolescentes, adultos, homens, mulheres, no âmbito da profissionalização, da mediação cultural, da proteção, até a terceira idade. Então acho que é um grande diferencial entender o ser humano na dimensão do seu ciclo de vida inteiro. Eu acho que uma crônica é uma coisa que não se, assim, que, por exemplo, se arranchou, que nem um problema, uma gripe, pegou, tá com a gripe. No meu entender, seja assim. Conto pra minha mãe, que contou a história a vida inteira e agora ela tá no papel de ouvinte. Pra mim era minha avó, que não tá mais entre nós, mas
Vamos recordar as histórias que ela me contava, poder mostrar o percurso deles. Eu acho que é construção de vínculos, eu acho que a proximidade, assim, cria esse vínculo e o respeito, né, às faixas etárias, a comunicação, né, que eu acho que também é bastante importante, e a diversidade de conhecimentos. Mas o que se faz com esse monte de livro é que não se sabe, né? Então, como é que eu ajudo o leitor a ter prazer pela leitura, ou como eu me fortaleço enquanto leitor, é que a gente identifica que precisa de mediação, né? Entre o livro e o leitor precisa de um meio de campo. A história do boto mesmo em si, como aconteceu, o que aconteceu, acho que a professora também incentivou essa história, ela contou de uma forma que até hoje eu lembro. Ó, a Cláudia vai começar a contar a história dos 3 porquinhos, tá bom? Era uma vez, numa floresta, 3 porquinhos que eles moravam com a mamãe deles. A mamãe, o Joãozinho, o Pedrinho e o Zezinho. Só que a mamãe deles já estavam cansada, porque eles faziam muita bagunça os 3 juntos, muito. E eles já eram grandes, Gabriel. E aí sabe o que aconteceu? Ela decidiu, vou dividir a herança para os 3, vou dar o dinheiro de cada um, e cada um que vai construir sua casa, que eu quero morar sozinha. Aí ela foi lá e chamou: Joãozinho, Pedrinho, ô Zezinho, vem aqui. O que foi, mamãe? O contador de história pode ser qualquer pessoa. Só o livro em si, não, eu acho que não. Se tiver outro mecanismo, outro instrumento, eu acho que ajuda mais. Acho que ela tem que contagiar a pessoa, sabe? Que tá ouvindo em casa. Tem que saber fazer a pessoa entrar naquela história, sabe? Envolver mesmo a pessoa. Acho que através da voz ele tem que cantar, fazer, como ela disse, fazer a criança se sentir parte daquela história. Eu vi uma história dele assim que foi assim, que mudou praticamente a minha vida e assim, os meus pensamentos com relação à minha profissão. Porque quando eu li, eu estava no primeiro semestre, eu li uma profissão muito maluquinha e assim, quando eu li, fez com que eu realmente acreditasse que a partir daquele momento era a profissão que eu queria para minha vida. Então, foi melhor. É ser um brincante, né? É entender que contar histórias não é simplesmente, sei lá, um meio de distrair ou de entreter, mas que tem um sentido histórico aí e também de que a forma que a gente passa essa história, ela tem que ter um formato especial de prazer mesmo, sabe? De gostar e de, antes de querer que a pessoa curta aquela história, curtir primeiro. Ficou coberta de tinta, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro, tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você. Tem um lugar muito especial para a gente aprender a contar histórias e versões de histórias, né? E acho que isso, né, de historicizar
a vida e a identidade do SEI neste lugar, enquanto parte deste local, desta comunidade que se desenvolve e cresce a partir das pequenas ações que a gente realiza, é muito importante, né? Vai nos ajudando a avaliar a direção do trabalho, né? E nesse movimento espiral, né, que a gente entende de histórias entrelaçadas, inclusive as nossas histórias, aqui dentro e fora, com nossas malas, vai ampliando as possibilidades de relação com a história enquanto ferramenta de formação de crianças e educadores, né? Minha história, se eu ficar em 2 minutos, é difícil de contar. Eu não tenho vergonha de falar, filha. Vim de lá pra cá com a laranja. Aí ela falou, tu tem lanche pra levar? Eu falei, tem, mas com dó de deixar ela lá, né? Assim, vazia, porque estava longe do pagamento. Eu vim com a laranja lá pra cá. No caminhão, arrumei uma colega, ela me deu um pouco de lanche, cheguei em casa, minha filha, meu marido, mas bem, por que você fez isso? Eu falei, porque fiquei com dó de mamãe, né? Cheguei aqui, minha filha morrendo de fome, né? Movimento da gente promover interlocução social, levar esses adolescentes para fora da comunidade, trazer gente de fora para cá, enfim. Nós tivemos um dos encontros no Sesc Vila Mariana, que é uma região bastante diferente, né, se for pensar no contexto social daqui do Jardim Pantanal. E eu cheguei, encontrei alguns professores, já estavam lá, e aí uma aluna, né, que é uma pérola, na ocasião ela deveria ter uns 8 anos de idade, me parou, né, no saguão, assim que eu cheguei, Patrícia, 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 e para uma outra professora que também chegou, né, num outro horário, você não sabe o que a gente fez aqui. E eu super afim de entender o que eles tinham produzido do desenho e tudo mais. Ela falou, gente, subiu um negócio que aperta botão e anda, deslumbrada com o elevador, né? E aquilo me deu notícias de que era muito importante isso que a gente estava fazendo. E na sequência ela me contou o que ela tinha comido, que era um prato muito diferente, né? E ela falava que é uma carne, um negócio, e ela fazia assim com a mão, é tipo um pedaço inteiro, chama bife. E aquilo me fez pensar na relevância do que a gente faz aqui. Que não é um pedaço pequeno Jardim Pantanal, que tem algumas crianças em exclusão. Ele é um pedaço como a grande maioria do pedaço do nosso território brasileiro. E nesse momento eu pensei na importância disso que a gente faz, de educar, ampliando cultura e promovendo diálogo com outros contextos. Pedro Malazarte. Por quê? Exatamente, também porque fez parte da minha infância. Eu via muito na minha infância Pedro Malazarte e eu me identifiquei muito assim com ele. E era uma história em que hoje, né, como os pica-paus da vida, ele levava vantagem em tudo. Então, pra gente, quando eu era criança, era muito importante. Eu gostava muito das histórias dele. E há outras áreas de interesses do adulto, né? E as pessoas, na maioria, têm grande dificuldade por não ter o hábito desde pequeno. Um autor que eu gosto muito... É que, na verdade, assim, são diversos, assim, que tem em áreas diferentes, mas eu sou muito... de gostar de pequenas coisas de alguns, assim, nada de falar aquele trabalho inteiro de algum. Entendeu? Mas o conto é alguma coisa real que alguém está contando, né? Um conto. Também não, porque tem aquilo lá, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então fica estranho, né? A fábula é historinhas, os animais falam nas fábulas, tudo. E sempre tem um fundo assim de uma ideia na fábula, né? Tipo assim, não roubar, coisas assim. E a crônica ela vem falar de algum assunto sério, mas com toque assim poético, acho que sim. Tá, eu tenho a minha história de vida e eu fiz algo bacana, fiz algo importante, você fez algo importante, então é legal você contar e o outro contar
e a gente compartilhar as histórias de vida. Por isso eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. As lendas não são mentiras. As lendas também não são verdade. As lendas e os mitos são pedaços de verdade misturados com fantasia, com algum propósito. Não, eu acredito que não. Eu acho que as lendas, elas são verdades para aqueles que contam e para aqueles que acreditam nelas. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão.